Aleluia, glória a Deus. Então, lemos 1 Tessalonicenses 5, vou ler novamente, de 16 a 18. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A palavra de Deus é viva, é eficaz, poderosa, verdadeira. A Bíblia é a palavra de Deus. E ela é a nossa regra de fé e prática. Ela é o fundamento da doutrina cristã, da teologia, da ortodoxia, do conhecimento teórico, conceitual, teológico da pessoa de Deus. E a Bíblia, a palavra, é para ser colocada em prática. E todo o nosso desenvolvimento espiritual, aperfeiçoamento, depende também dessa nossa dedicação, da nossa vivência nesse relacionamento com Deus e com a sua palavra. E aqui diz assim, em tudo dai graças. Não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Dar graças em tudo. Tropeçou, dá graças. Caiu uma coisa na roupa nova, manchou, dá graças. É complicado isso, hein? Mas o tema dessa minha pregação é louvor e soberania. Como é que a soberania ajuda a gente? Como é que o domínio, a sabedoria, a presciência, a onisciência de Deus intervém? O nosso Deus é aquele que intervém. Ele é aquele que opera na vida das pessoas, opera na história. Ele é soberano. E as três características, principais da essência, da estrutura de Deus, da essência dele, ele é onisciente, sabe todas as coisas, onipotente, todo-poderoso, criou o céu e a terra, e ele é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, essas características de Deus dão a ele o controle de todas as coisas. A soberania é isso. Deus está no controle. Mas, pastor, não entendo muito bem por que Deus está no controle e as crianças morrem de fome. Não entendo muito bem se a Bíblia diz que Deus é bom, que Deus é amor, e as injustiças prevalecem. Não entendo. Eu sei que é difícil de entender. É porque o mal existe. Ora, você pode perguntar, o mal? O que é o mal? Os anjos que se rebelaram contra Deus e foram expulsos da presença de Deus. Eram anjos, criaturas de Deus que tinham autoconsciência, autodeterminação e se rebelaram e foram expulsos da presença de Deus. Foram lançados nas trevas. Então, esses hoje são chamados demônios, eles perpetuam o mal. Eles operam contra Deus e contra os homens. Odeiam a Deus e aos homens.
E o homem, Deus criou os céus e a terra, colocou a terra sob o comando, a autoridade e a liderança do homem para desenvolver a civilização e a cultura numa base de relacionamento com Deus, mas o homem escolheu desobedecer a Deus e obedecer ao diabo. Escolheu a ruptura. E isso deu ao diabo, ao mal, aquele domínio que o homem tinha sobre a terra. Passou para a mão do inimigo. Então, a injustiça prevalece na terra, a maldade prevalece na terra. E essa maldade, vamos dizer, tem duas origens diferentes. O coração do homem e o inimigo. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso e perverso. Todos nós somos pecadores, dignos do juízo divino. Todos nós temos, em algum grau, de uma maneira consciente ou não, maldades. Desejamos coisas ruins, pensamos, sentimos coisas más. Mas podemos nos arrepender, pedir perdão a Deus. Mas a maldade existe dentro do coração do homem. E o diabo, os demônios operam, eles são maus, também inteligentes, conscientes, perversos. E eles operam na terra, ou diretamente, ou instrumentalizando o homem. Então, quando alguém faz o mal contra o outro, uma injustiça, pode ser um impulso humano somente, mas também pode ser uma instrumentalização do inimigo. Gente, o que existe de riqueza na terra, riqueza mesmo, ouro, prata, dólar, dinheiro, dava para matar a fome de todo mundo 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes. Não precisava ter fome na terra. E o problema da terra não é um problema político, social. Com isso, eu não estou desprezando as questões políticas ou sociais, mas eu estou dizendo, o problema do homem, o problema da terra, não tem uma solução do homem. A solução é Deus, é Cristo. Ele veio para salvar, para converter o homem, e ele está num processo de instalação do reino dele. Quando ele voltar, haverá justiça e paz na terra. Até ele voltar, a mão humana não vai dar a solução que a gente gostaria. E às vezes a gente fica lutando, sofrendo por coisas que talvez não vão mudar. Lutando e sofrendo por coisas humanas. Mas quando a gente luta e sofre pelo reino de Deus, isso conecta a gente com uma obra eterna. Então, o mal existe. Pensa que na terra, na vida, como se tivesse 4 agentes. A palavra, o número 4, ele simboliza a terra. Os 4 cantos da terra, né? Norte, sul, leste, oeste, simboliza a terra na Bíblia. Então, é como se tivessem 4 agentes. O homem é agente, o homem escolhe, tem livre-arbítrio. O inimigo é agente, ele age, ele tem moto próprio, movimento. A natureza é agente na terra, porque Deus criou os céus e a terra e dotou a natureza do movimento. A lei da gravidade, ela existe.
Se você larga um copo, ele vai cair, vai quebrar. Então a natureza ela tem esse mover próprio dela. Se eu violo a natureza, a lei da natureza, não me alimento direito, eu vou adoecer e vou morrer. Terceiro agente, então, é a natureza. O primeiro é o homem, o inimigo, a natureza e Deus. Os anjos de Deus também agem. Aí você diz assim, mas pastor, você começou falando que Deus é onisciente, onipotente e onipresente e ele tem o controle de todas as coisas. Ele tem. Ele é soberano. Ué, mas se ele tem o controle de todas as coisas, por que que as criancinhas morrem de fome? Por que que ele não resolve tudo logo de uma vez? Por que que ele não intervém de uma forma radical? Porque a vida é um laboratório. E todas as pessoas que estão na Terra estão tendo chance, oportunidade de aprender. No bem e no mal. No uso da sua autonomia, da sua liberdade. Ah, mas se todas as pessoas têm autonomia e liberdade, o inimigo age, a natureza... Então, Deus não é soberano. É claro que é. Porque ele é tão, o Senhor é tão soberano, que mesmo com a maldade humana, com os erros e as falhas das pessoas, com as intervenções do inimigo na terra, usando pessoas ou a natureza, mesmo com os problemas da natureza, além de tudo isso, ele é soberano. Além de tudo isso. Então, para nós, crer que ele é soberano é fundamental. Significa que a nossa vida não está ao léu. Nem mesmo a história. A sua história pessoal, nem a história da humanidade, nem a história do Brasil. Não está entregue a si mesmo, simplesmente entregue ao inimigo ou às maldades dos homens, jogo de poder, de interesse, essas coisas. Ele é soberano. E quando você sabe disso, quando você crê nisso, quando você enxerga isso, você pode aprender de uma forma mais segura, confiante, eficaz, constante. Isso aqui que o verso 17, o verso 18 diz: em tudo dai graças. Porque quando você reconhece que Deus é soberano, você aprende a louvar. Ah, mas eu tropecei, dei uma topada horrível. Xingo um palavrão. Eita, Elias! A questão na nossa vida, em cada lance, bom, ruim, agradável, desagradável, difícil, fácil, a questão chave é você abrir os olhos e aprender com aquilo. E quando você cumpre esse versículo, aprende a dar graças em tudo na sua vida, você vai estar aberto para este aprendizado. Qual? Aprender sobre a soberania de Deus. Aprender que em cada lance da sua vida, bom, ruim, agradável ou não, com intervenção do inimigo ou não, com erros dos homens ou não, com problemas da natureza ou erros seus, em tudo isso, misturando tudo isso, o Senhor intervém e é soberano, e ensina, e ajuda, e lhe dá a mão, e diz: eu sou o Senhor.
você é meu servo. E diz para você, eu te dou a mão, eu te ajudo nesta situação. Ah, Senhor, mas aquele chefe, ah, Senhor, mas o meu marido, ah, Senhor, mas o meu filho. Deus sabe. E Ele vai te ajudar nesta realidade adversa, difícil, que você está passando. Ele é todo competente para fazer que na sua vida todas as coisas cooperem para o bem. Ele é competente para fazer com que na sua vida você aprenda até quando dá uma topada. Porque a benignidade do Senhor dura para sempre. Deus é bom o tempo todo. E Ele é totalmente confiável. E o nosso caminhar, o nosso aprendizado é aprender a ver, enxergar e crer na bondade, na benignidade, na soberania de Deus. Então, quando você louva a Deus, mesmo numa situação difícil, você começa a prestar mais atenção em Deus, você começa a prestar mais atenção na pessoa de Deus do que nos problemas. Imagina assim, a minha mão esquerda representa o problema e a minha mão direita representa Deus. Então eu estou olhando para os meus problemas. Os meus problemas são figura. E lá no fundo está Deus. Quando eu louvo a Deus, eu chamo Deus para frente. Eu chamo Deus para virar figura. E os meus problemas vão virar o fundo. Eu enfatizo a pessoa de Deus. Em Tiago, capítulo 1, 17, diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Então, a vida é uma dádiva. Você existe por graça de Deus. A vida é um dom. Deus te deu esse dom de existir. E tudo que você tem na vida, tudo que você é, Deus te deu. E você pode agradecer todo dia: Senhor, obrigado que eu estou vivo. Se você acorda de manhã e sente dor, eu tenho uma doença braba, sinto dor. Dê graças, porque se você está sentindo dor é porque você está vivo. E o dia que você parar de sentir dor, você não está mais aqui. Em tudo dai graça. É difícil. Essa semana eu estava pensando nesse tema, né? E aí teve um problema lá no negócio do consultório, computador e Conselho Regional de Medicina. A gente tem uma edição de receita digital, laudo, testado digital, e deu um problema lá que eles mudaram do Conselho Regional de Medicina para o Conselho Federal. E eu não consegui me resolver. Essas coisas de mais velho assim, fica enrolado com essas questões de internet e computação, né? E deu um estresse. A minha secretária entrou de férias, um monte de gente pedindo receita digital, e eu fiquei todo enrolado, um estresse, mas chegou sexta-feira, em casa de tarde, eu fui tentar resolver, mas eu fui ficando, o troço, ficando irado, Lisete querendo me ajudar, eu falei: sai de perto. Ela falou:
Mas você já orou? Eu falei, já orei. E engraçado que depois que eu passei esse turbilhão todo, eu lembrei da pregação, né? Você já deu graças, Fábio. Naquela hora eu não tinha dado graças. E comecei a dar graças. O problema não resolveu, não. Amanhã vou encarar de novo. Né? Entrou o fim de semana aí, eu botei na prateleira. E tem um monte de gente esperando. E eu tenho que fazer um monte de coisa. E o trabalho está acumulando. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é soberano. Bendito é o Deus da minha salvação. Bendito é Jesus, o meu Senhor. Então, quando a gente aprende esse exercício, quando a gente treina, quando a gente entra nesse caminhar, às vezes a gente pode achar que esse em tudo dai graças é o jogo do contente. Já mencionei com vocês aqui o que é o jogo do contente. O que é o jogo do contente? Vamos fazer o jogo do contente. Nós vamos achar que tudo é bom, vamos dizer que tudo é positivo, vamos olhar positivamente para todas as coisas e vamos agradecer por tudo. Ué, pastor, mas não é isso que você está pregando? É bem parecido. O jogo do contente é bem parecido com em tudo dai graças. Só que o resto do versículo diz, porque esta é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus. O jogo do contente, a diferença é que no jogo do contente eu faço, eu finjo, eu me treino, eu me esforço para ver positivamente. E fica por isso mesmo. No em tudo dai graças, eu faço, eu me treino, eu me esforço, eu dou graças. Mas lá no fundo, vamos combinar, na nossa sinceridade, a gente não agradece mesmo. Lá no fundo, a gente questiona. Lá no fundo, a gente está irado, a gente está com raiva, a gente está frustrado, a gente está aborrecido com aquilo. Então você começa a dar graças e o problema não muda. Porque o que a gente gostaria? Em tudo dá graças. Então eu dou graças e o problema se resolve. Eu dou graças, Deus é poderoso, é soberano e a coisa desenrola. Mas nem sempre é assim. Eu dou graças e o problema continua. Eu dou graças e o problema continua. Então, o que vai acontecer? Eu vou colocar diante de Deus a minha ira, a minha raiva, a minha frustração. Eu vou colocar diante de Deus a minha desconfiança, a minha incredulidade. Você sabe que Deus é Deus, que Ele é todo-poderoso, mas você desconfia. Vai que Deus quer me apertar, vai que Deus quer me botar para Jó, vai que Deus isso e aquilo. A gente tem um monte de desconfiança. Mas quando você começa a dar graças e vai buscando a Deus, Ele vai iluminar você. E você vai ver, é a frustração, você errou, você está colhendo porque semeou. Outras vezes não. Outras pessoas erraram com você. Você não semeou nada errado. Mas a pessoa errou com você. E você precisa perdoar para se desenrolar, porque você fica preso enquanto não perdoa. Você fica meio que escravo daquela pessoa que te fez o mal. O mal te domina. O mal tem uma influência sobre você quando o mal usa alguém
te faz mal e você fica com ódio daquela pessoa, você fica meio preso àquilo ali. E o inimigo fica te torturando. Então, enquanto você vai dando graças e vai buscando a Deus, você vai aprendendo a entregar para Deus sua mágoa, seu ódio, seu ressentimento, sua frustração, sua desconfiança, sua falta de fé. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus por nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Senhor, eu te louvo, porque enroscou o negócio do meu trabalho. Eu te louvo, porque tu vais me ensinar como desenrolar isso. Porque enquanto eu louvo a Deus, eu começo a me acalmar e ter entendimento para ver o que eu posso fazer, o que não posso, eu tenho que esperar, e eu começo a ter discernimento no meio daquela situação. Deus que estava no fundo, ele vira figura, ele vem para frente, a sua fé vai melhorar. E fé não é jogo do contente. Enquanto a gente vai dando graças, a gente tenta entender. Mas tem coisas que você não vai conseguir entender. Tem coisas que vai. Você vai entender, vai discernir e aquilo pode ajudar no desenrolar do problema. Mas tem outras coisas que você não vai entender. E no fundo, Deus quer que a sua fé cresça. Ele quer que você desenvolva a fé. Então, quando você está no meio da tribulação, do problema, e dá graças, e Deus se torna figura, você vai reconhecer, entronizar a majestade dele, reconhecer a soberania dele, e você vai aprender a se render. E isso é diferente do jogo do contente. Porque o jogo do contente é eu reprimo meus pensamentos e sentimentos e finjo, faço de conta. Mas quando Deus é entronizado, a nossa fé cresce. Porque Ele é quem dá a última palavra, não é o médico, não é o problema daqui, dali. Quem dá a última palavra é o Senhor. Então, enquanto você louva, você entroniza, você honra, você diz, Senhor, Tu és soberano. E outra coisa, o louvor, ele liberta você. Por quê? Enquanto você louva, Deus se faz presente e o inimigo foge. Saul andava oprimido por demônios e Davi chegava, trazia a harpa dele, cantava louvores e os louvores a Deus trazia a presença de Deus e o inimigo rapava fora. Então, quando você louva a Deus, entroniza a Deus e Deus fala aqui, ó, meu filho, essa ferida aqui que está aberta, que está doendo, você precisa resolver nos meus princípios, porque eu morri por seus pecados. Lavei os seus pecados, agora o outro pecou contra você e você não quer perdoar. Então, quando a gente louva a Deus, Ele não só liberta a gente do peso da opressão do inimigo, como Deus vai levar a gente a resolver as nossas questões. Outro ponto, enquanto a gente dá graças, isso ativa a nossa memória, nossas lembranças. Porque você começa a dar graças, você vai começar a lembrar o que Deus fez. Você vai lembrar de situações que você passou aperto e Ele resolveu. Você vai lembrar de situações difíceis que você sofreu uma perda e achava que não ia sobreviver aquilo e sobreviveu. Ou em outra você tinha uma perda e Deus te deu a vitória e você superou aquela... Não só superou, você resgatou aquela perda. Numa você teve uma solução de resgate, outra você se adaptou e superou.
Então, quando você começa a dar graças e lembrar as coisas, isso faz você crescer. É Jeremias, no livro de Lamentações, tem 5 capítulos, né? Capítulo 3, no meio do capítulo 3, dá uma virada, porque ele vinha lamentando, ele vinha contando o sofrimento do povo, das criancinhas, e o povo estava sofrendo aquilo tudo por causa do pecado deles. E, de repente, Jeremias diz assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e elas são novas a cada manhã. Então, ele começou a lembrar das misericórdias de Deus, parou de lamentar o sofrimento. Lamentar o sofrimento não é errado, não é pecado, é lícito. O que é ruim é você ficar lamentando toda a vida. Você fica num círculo vicioso, redundante, não sai daquilo. Então, Jeremias lamentou, capítulo 1 e 2, no 3 ele começa lamentando, mas chega nesse meio ali, ele diz: espera aí, vou trazer a minha lembrança, o que pode me dar esperança, porque sem esperança eu já estou. O que pode me dar esperança? As misericórdias do Senhor. E aí ele vai perceber as questões humanas. Ele diz: põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Então, a pessoa no meio do sofrimento, da tribulação, se humilhar, se dobrar. Então, quando você começa a dar graças, você vai aprender não só sobre acerca da soberania de Deus, mas do senhorio dele. Vai aprender a se render, submeter-se. E enquanto a gente dá graças, isso pode ativar a nossa fé. Pensa que 2 caminhos. No meio do problema, no meio da tribulação, é como se você estivesse numa encruzilhada. E você tem o caminho da fé e você tem o caminho da murmuração. O caminho da fé e o caminho da desconfiança. Como desconfiança? Eu acho que Deus me abandonou. Eu acho que Deus não olhou para mim. Ele está provando seu coração, meu filho. E o inimigo está buzinando na sua cabeça para você se rebelar contra ele e destruir sua vida, detonar sua vida na sua mágoa, na sua rebeldia. Mas você olha e fala: epa, eu já andei nesse caminho da rebeldia, da destruição, da mágoa, eu já andei nesse caminho. Eu não quero mais isso. Eu vou escolher confiar. Eu escolho me dobrar. Eu escolho me render. Eu escolho caminhar por fé. E aí você segura o bastão da fé. Você toma a posição de fé. E não é jogo do contente. Fé é diferente do auto-engano. Fé é diferente de contar uma mentirinha para você mesmo. É diferente do faz de conta. Porque fé, você pluga a sua fé na pessoa de Jesus. Você coloca a sua fé na pessoa de Deus. Você coloca a sua fé na palavra de Deus. E ela é firme. Deus é firme. Nele não há sombra de variação alguma. Dele vem toda boa dádiva. Ele te deu a vida, ele sustenta a vida. Ele é o mantenedor da vida. Ele te dá a mão. Quantas vezes você passou por um momento dificílimo, tinha certeza que não ia dar conta, e deu, saiu, e hoje você olha para trás e fala: o Senhor estava comigo ali. Então, no meio da tribulação, dando graças, você escolhe se vai ativar o lado da fé
ou da rebeldia, da murmuração. E quando você dá graças, você desenvolve a gratidão. Olha, ser agradecido, isso é uma virtude. O que é uma virtude? Uma virtude é um comportamento enraizado, é um modo de ser, de funcionar, é uma qualidade cultivada, a virtude. E a gratidão é uma virtude, ser uma pessoa agradecida, saber agradecer. E é interessante porque você pode aprender a agradecer por pequenas coisas, muito obrigado, e você pode aprender a agradecer por grandes coisas. E Deus faz pequenas coisas todo dia, nos dá o ar para respirar, enfim. E Ele faz grandes coisas na nossa vida. E quando você desenvolve a gratidão, você vive melhor. Uma vez eu vi uma pessoa falando que ela estava com um problema e ela estava orando: Senhor, eu tenho um problema. E orando: Senhor, eu tenho este problema. E ela começou a invocar e buscar o Senhor e agradecer. De repente, Deus, que estava lá no fundo, virou figura, veio perto. E ela olhou para Deus e viu a majestade, a grandeza, a soberania de Deus. Aí ela se virou e disse: problema, eu tenho um Deus. O seu Deus vai lhe ajudar a resolver os seus problemas. Os seus problemas não são o seu Deus. Os problemas passam. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, Ele é o nosso protetor. Glória, pois, a Ele. Louvado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Graças a Deus pelo dom da vida e por sua misericórdia. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado, porque é tão bom te pertencer, saber que tu és verdadeiro, que tu és real e que em tudo podemos confiar em ti. Tu és soberano, todo-poderoso. Te damos graças, Senhor, pelos nossos problemas. Um minutinho, um parêntese na oração. Pensa no seu problema mais difícil, o espinho que está mais difícil para você, que está ferindo você. Pessoas, circunstâncias, questões de saúde, finanças. Pense no cenário que está desgastando você. E vamos prosseguir na oração. Senhor, e diante deste cenário, deste problema, desta aflição, deste espinho, nós te dizemos: bendito é o nome do Senhor. Te damos graças e dizemos: tu és soberano. E dizemos para o nosso problema: eu tenho um Deus, nós temos um Deus que é soberano. E dizemos a ti, Senhor, reina em nós, dá-nos a tua paz, ilumina o nosso entendimento. Se é para perdoar, que perdoemos. Se é para trabalhar numa direção, que trabalhemos. Se é para aquietar a alma, que aquietemos. Se é para entregar, que o Senhor nos ajude a soltar o que precisamos entregar. E queremos aquietar nosso coração na tua divina presença, debaixo do teu senhorio, da tua soberania,
em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.